O professor Alan Russell, que ensina cirurgia e engenharia química na Universidade de Pittsburgh, acredita para o futuro que a medicina regenerativa vai acontecer. Medicina regenerativa é basicamente a utilização de bioreatores que vão construir novos membros ou novos órgãos. Ou seja, quebrou, danificou, a gente põe outro equivalente no lugar. Nas palavras dele, isso ajudaria a substituir medo por esperança. Medo, porque quando vamos ao médico, existem palavras que simplesmente não queremos ouvir. Câncer, esquizofrenia, Alzheimer, ou, no diagnóstico de um filho, autismo, paralisia cerebral, esclerose lateral amiotrófica. Todas doenças debilitantes e até então consideradas sem cura pela medicina. E eu digo isso não como pesquisadora, como professora ou como cientista. Eu digo isso como quem viveu a perda de um pai há 3 semanas atrás, vendo na UTI de um hospital debilitado, mas em situação clínica de diagnóstico diário, equivalente a de tantos outros pacientes que continuamente eram trazidos de volta cada vez que tinham seus dados vitais rebaixados. Mas meu pai não, porque simplesmente a medicina não sabia o que fazer com ele. E, de acordo com alguns juristas, trazer de volta uma pessoa para a qual não se tem a cura é considerado não eutanásia, mas distanásia, que na interpretação da lei significa não um prolongamento da vida, mas um prolongamento da dor, do sofrimento e da morte. Isso nos traz para a medicina atual, aquela que, frente a uma situação de doença sem cura, a gente aplica aquilo que é um estadiamento, ou seja, um estudo sobre os sintomas e uma aplicação de tratamento sobre os sintomas e não sobre a doença em si. E na adaptação de um ser humano a uma nova forma de viver face a um tratamento, a gente tem a tecnologia. Assim, a tecnologia assistiva é uma forma de adaptação a uma nova maneira de viver de uma maneira mais branda. Bom, acontece que quando a gente fala de tecnologia, medicina, saúde, a gente automaticamente fala de custo, de fator econômico. E aí, um estudo do professor Hans Rosling, médico e estatístico, mostra que, a partir de 1800, plotando 200 países e acompanhando-os por 200 anos, num gráfico entre expectativa de vida e renda, nós saímos de 30 anos de expectativa de vida para os países em 1800, até uma média que vai entre 55 e 85 anos nos anos 2018. Ele ficou mundialmente conhecido por essas bolhas. Ele pinta os países de cores de acordo com o seu continente. A América verde, a África azul. E esse estudo nos faz pensar que quanto mais rico um país, maior a expectativa de vida. E quanto mais pobre, menor a expectativa de vida. Alguma coisa que no Brasil a gente conhece bem. Falando em Brasil, vamos ver os dados do Brasil pelo professor Hans Rosling. Ele coleta a partir de 1900 e tem uma queda ali, um pontinho verde embaixo, que é equivalente à Primeira Guerra Mundial, onde a situação do mundo inteiro, em termos de saúde, decaiu. E ele chega aos 75 anos, em média, que é o que se espera da vida no Brasil. Bom, isso nos faz pensar em algumas inferências. A primeira é, se nós sabemos
qual é a idade em que, se provavelmente vamos perder uma sociedade, um povo, a gente começa a saber a doença que a gente precisa estudar, porque é ela que está causando um rebaixamento a nível de óbito, a nível de morte. A segunda inferência é que nós precisamos ser mais ricos para podermos ter acesso à longevidade, com qualidade de vida. Bom, como professora de um centro universitário do norte do país, a gente fica pensando o que é possível fazer para que a gente consiga chegar lá, numa qualidade de vida superior que precisaria de um país com mais recursos financeiros. E se a gente pensa no Brasil, a gente começa a imaginar a realidade do nosso país em termos educacionais, culturais, políticos e, consequentemente, econômicos. E a gente começa a ver que a gente está um pouco longe disso, vai demorar algum tempo e é melhor deixar isso para lá. Então, o que nos resta é contrariar o professor Hans Rosling e começar a pensar numa tecnologia acessível, que faça com que a gente consiga chegar à longevidade sem tantos recursos financeiros. Surge assim, desde 2008, o GETA, o Grupo de Estudos de Tecnologia Assistiva, incentivado por um então aluno, Matheus Santos, que hoje é colega de trabalho, e que simplesmente pensou comigo em montar um grupo que utilizasse a acessibilidade do ponto de vista econômico, ou seja, economicamente viável. E para isso, nós temos que contar com alunos, porque reunir pesquisadores renomados também implicaria em custo. Precisaríamos utilizar tecnologias atuais, e isso não necessariamente era um problema, porque eu sempre acreditei que as tecnologias do futuro estão disponíveis agora. A inovação raramente vem da tecnologia. A inovação vem da forma de conseguir entender um problema e aplicar a tecnologia como uma forma diferente de resolver aquilo que se fazia antes de um outro modo. E a gente precisava conhecer, então, essa demanda regional para que a gente pudesse desenvolver tecnologias utilizáveis. Não nos interessava desenvolver pesquisa para publicação científica, para paper, para artigos aprovados em congressos. A gente queria fazer isso com tecnologia nacional, que também implicaria num baixo custo, e com uma equipe multidisciplinar. Ou seja, a gente precisava reunir o pouco que a gente sabia de tecnologia com nada que a gente sabia de medicina, de fisioterapia, de terapia ocupacional. Bom, alguns projetos surgiram, como, por exemplo, o Quarto Dimensão, uma solução assistiva que viabiliza automação residencial para pessoas como a Suelen. A Suelen tem esclerose lateral amiotrófica e é uma pessoa fantástica que nós tivemos oportunidade de conhecer no último ano. A carinha dela ali. E o que nós fizemos foi, a partir de um headset com eletrodos nas extremidades não invasivos, nós dávamos à Suelen a possibilidade de ser um pouco mais independente. Ou seja, esclerose lateral amiotrófica é uma falha no neurônio motor. Ou seja, o corpo não obedece mais os comandos do cérebro, embora o cérebro esteja preservado. O cognitivo dela está intacto. Essa doença ela ficou mundialmente conhecida por conta do físico Stephen Hawking, que perdemos o mês passado, aquele da cadeira de rodas. E, através de um eletroencefalograma em tempo real, aquele que nós vamos fazer nas clínicas médicas, a gente conseguia fazer um mapa cerebral. Ou seja, eu poderia treinar pessoas a um padrão de pensamento. E, a partir de um pensamento repetitivo do tipo, acenda uma lâmpada, eu conseguiria fazer a identificação desse mapa cerebral e desenvolver um software que identificasse, que reconhecesse esse padrão cerebral e mandasse um comando através de automação para um dispositivo. Então, a gente começou a treinar isso com a Suelen e
uma curiosidade. Se eu pedir para qualquer pessoa se concentre em acender uma lâmpada, automaticamente a pessoa vai querer olhar para a lâmpada e mentalizar: acenda a lâmpada, acenda a lâmpada. E isso não acontecia com a Suelen. A Suelen, ela, quando era convidada a fazer esse tipo de teste, ela simplesmente conseguia apagar e acender lâmpadas ou mudar o controle remoto de televisões sem precisar olhar com aquilo atrás dela, por exemplo. No quadro de cima, a gente vai ver a Suelen acendendo a lâmpada e apagando a televisão a partir desse headset, desse controle. Nós perdemos a Suelen ano passado, aos 24 anos. Bom, um segundo produto assistivo que desenvolvemos foi o Brincando com a Leitura. Desenvolvemos em parceria com a Universidade do Estado e ele é um aplicativo baseado em método fônico que ensina alfabetização para crianças com paralisia cerebral. Quando a gente pensa em paralisia cerebral, a gente normalmente pensa em comprometimento motor. Só que pessoas com paralisia cerebral também têm algum tipo de comprometimento de atenção, de concentração. E isso fez com que a gente, da área de tecnologia, começasse a entender uma nova forma de design. Porque, a princípio, esse design é, no mínimo, questionável. Mas, quando a gente começa a encher de muitos detalhes, a princípio de bom gosto visual para uma criança com paralisia cerebral, a atenção dela vai se desviar. E é tudo que nós não queremos no processo de alfabetização. Conseguimos ainda colocar aquilo que os psicólogos analistas do comportamento chamam de reforço positivo, mas que para a gente da área da tecnologia significa gamificação, que é colocar aspectos de games, técnicas de games, em alguma coisa que não é um game. E aí, conseguimos ensinar através de etapas que chamamos de níveis e dar bonificações, scores, pontuações, cada vez que a criança passava de nível. Com isso, gerávamos um banco de dados que dava ao fisioterapeuta, ao terapeuta ocupacional, ao fono, dados como o tempo de jogo, que traduzindo significaria o tempo de aprendizagem, e aquelas etapas em que a criança mais demorou para aprender ou precisou repetir. E isso mostrava a eficiência dessa forma de aprendizagem. Bom, ganhamos alguns prêmios com isso e, há 3 anos atrás, começamos a nos perguntar que era tão importante a gente desenvolver tecnologia economicamente viável quanto espalhar essa ideia. E aí, a gente lança a proposta de pedir ao TED Internacional uma licença do TEDx, do TEDx, esse evento que a gente está aqui hoje e que veio também de uma iniciativa do JETA. Nós queríamos compartilhar ideias e queríamos fazer isso da nossa cidade, da nossa sociedade. Bom, a gente conseguiu e alguns números do JET, que são do TEDx, mostram mais de 11 milhões de inscritos no canal da gente, no YouTube, e mais de 1.000 downloads do Brincando com a Leitura, além de todos os outros dispositivos e softwares que a gente desenvolveu e que estão disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais. Esse é um dos últimos trabalhos que desenvolvemos, o Alzheimer VR, em parceria com a Clínica de Fisioterapia do nosso centro universitário, do CESUPA. A gente conhece o Alzheimer como sendo uma doença que causa esquecimento de fatos, de pessoas, só que a gente acaba esquecendo que existem alguns sintomas transversais, como irritabilidade, agressividade e depressão. O que nós tentamos com esse aplicativo era estimular pacientes com Alzheimer a fazerem fisioterapia, que são repetições, muitas vezes enfadonhas de movimentos, para alguma motivação
a mais que proporcionasse algum tipo de entretenimento no meio de uma sessão de fisioterapia, que em geral é indicada pelos médicos, porque na manutenção do movimento a gente consegue fazer com que o paciente de Alzheimer não esqueça coisas como subir uma escada ou como se usa uma caneta, que também é esquecido para pessoas com Alzheimer. A gente colocou uma biblioteca gráfica, aqueles pontinhos verdes ali, que conseguem, a partir de uma câmera comum, captar os movimentos e dar para o fisioterapeuta informações do tipo amplitude do movimento, largura do passo. E nós levamos isso para dentro da clínica de fisioterapia. Lá, nós experimentamos a solução com a dona Iderlina, ali, com 85 anos, diagnosticada com demência do tipo Alzheimer, com alteração postural, alteração de equilíbrio, lentidão da marcha, passos curtos e um quadro depressivo. Nós colocamos a imagem de uma valsa e testamos o protótipo nela. Sem nenhum tipo de comando, a dona Iderlina levantou e começou a dançar. O nosso acadêmico de fisioterapia correu e abraçou com medo que ela caísse. E eu acho que dá para perceber a carinha de emoção das pessoas que estão lá, né, observando. E também dá para perceber que o vídeo é curto, porque logo depois a dona Iderlina sentou. E nós corremos pensando que ela tinha se machucado, que alguma coisa tinha acontecido. E ela veio e explicou para a gente: não, minha filha, eu parei porque eu me emocionei. Eu lembrei de quando eu dançava nos salões da cidade com meu marido, já falecido. Bom, mas eu não posso esquecer que sou professora. Então, eu preciso compartilhar com vocês o melhor dos meus resultados. Os nossos alunos, que conseguiram provar que desenvolver tecnologia assistiva economicamente viável, sem grandes recursos, é possível, porque é possível desenvolver qualquer coisa com vontade de fazer a diferença. A gente só não consegue desenvolver nada sem vontade. E, na figura deles, eu agradeço a todos aqueles que acreditam que, a partir da educação, a gente consegue transformar uma sociedade e a nós mesmos, profissionalmente e pessoalmente, porque ninguém termina uma experiência dessas o mesmo. Obrigada.